E retornemos ao nosso comentário bíblico, utilizando por tradução bíblica a NVI, segunda edição, e vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2, verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Isso aqui é uma citação de uma profecia de Oséias, capítulo 11, verso 1. Né? Isso aqui que está escrito, eu acabei de ler o verso 14. E é interessante que você vai perceber, né, nesse comentário de Mateus, que Mateus é um dos livros que mais cita profecias sobre o Messias, porque possivelmente Mateus, né, cujo nome original era Matitiarro, né, era um dos discípulos de Jesus, e ele escreveu voltado para o povo dele, voltado para o povo judeu. Então você vai ver ele citando o cumprimento de profecias o tempo todo aqui no livro. Isso aconteceu para se cumprir e se cumpriu o que foi dito pelo profeta. É importante a gente reconhecer que profecia não necessariamente quer dizer coisas sobre o tempo futuro. A palavra profecia significa é, um anúncio da mensagem de Deus. Profecia é uma mensagem de Deus. Pode ser dirigida a uma pessoa, pode ser dirigida a uma nação, pode ser sobre um acontecimento futuro, pode ser sobre um acontecimento passado, pode ser sobre algo presente. O importante é que Deus dirija a mensagem dele a um povo, né, a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Então Deus fala. Isso é profecia. Quando Deus fala, é uma profecia. E há profecias que são para o tempo futuro. Então, no caso, nós estamos falando sobre o cumprimento de profecias, porque elas eram, e nesses casos aqui, para coisas futuras, quando elas foram ditas, então estavam se cumprindo aqui eh, durante a permanência terrena do Messias, né, de Jesus. E então, Oséias diz: Do Egito chamei o meu filho, e isso se cumpriu porque Jesus, por um tempo, ele morou no Egito. A Bíblia não cita exatamente quanto foi esse tempo, mas com certeza foi ali talvez alguns anos, né? Ele esteve então no Egito em algum momento entre o, o seu primeiro e em algum momento, talvez ali entre o seu primeiro e o seu 12º ano, porque mostra ele com 12 anos de idade indo ao templo em Jerusalém. Mas enfim, vamos ao verso 15 agora. Aliás, nós acabamos de ler o verso 15, vamos ao verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Mais uma vez, nós percebemos, né, aqui que eram magos, eram sábios, né, possivelmente babilônios, é, e da religião zoroástrica, né, do zoroastrismo. Então esses magos ali, eles foram embora, não foram avisar para Herodes, porque Herodes queria matar Jesus, né? Não avisaram para ele onde que tinha nascido, mas sabia que era nos arredores de Belém. E eles foram embora. Daí Herodes viu que eles não voltaram. E aqui ele resolveu, de acordo com a informação que tinha dos magos. Lembra que os magos eles viram a estrela lá no país onde eles moravam e foram até Jerusalém, porque sabia que ali era a capital
povo judeu, né? Então pensou que o rei dos judeus deveria nascer por ali e foram lá levar presentes e tudo, lembrando que não eram reis e não eram três, né? A Bíblia não fala a quantidade. E aí eles foram embora e Herodes ficou ali, e agora, né? Então ele resolveu, de acordo com a informação deles, cometer ali um infanticídio, né? É, com as crianças meninos, né, de 2 anos para baixo. Então a gente percebe que é, eles viajaram algum tempo, né? Viajaram ali meses, né? E já tinha algum tempo que aquela estrela estava no céu. Então, possivelmente, isso aqui aconteceu quando Jesus ele tinha entre 1 e 2 anos, essa visita dos magos e essa ida para o Egito. Então, o verso 17 vai dizer o seguinte: Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque já não existem. Essa citação é de Jeremias, capítulo 31, verso 1. Mais uma profecia falando a respeito de Raquel que chora pelos seus filhos, possivelmente referência à esposa de Jacó, né? Raquel que chora por seus filhos, então chorando pelos seus descendentes, né, que já não existem, né? Ou seja, ou então falando sobre alguma mãe assim específico que chorou por conta de ter crianças que foram assassinadas pelo rei Herodes, né? Porque desejava, sim, matando todas as crianças, chegar ali a matar o Messias também. Mas isso não aconteceu porque ele foi para o Egito. Bom, nós vamos então ao verso 19, já estamos quase finalizando o capítulo 2 de Mateus, e diz assim: Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Provavelmente uma referência a Isaías 11:1 e outros textos que falam sobre é, o Netzer. Netzer, em hebraico, significa renovo e, ao mesmo tempo, um habitante de Nazaré, né? Ou soaria muito similar com um habitante de Nazaré, o adjetivo pátrio gentílico de quem morava em Nazaré. Então, é importante a gente perceber, durante esse capítulo 2, nós vimos que José várias vezes foi avisado em sonho e obedeceu. Aí a gente vê o porquê que Deus escolhe ele para ser o pai de Jesus. Para que ele, alguém que alguém que de fato ouvia a voz de Deus. Olha como José era. Alguém que de fato ouvia a voz de Deus. Isso é um exemplo para a gente. Né? Por várias vezes, Deus fala com ele em sonho para ele receber Maria. Depois, Deus fala com ele em sonho para ele poder ir para o Egito. Depois, Deus fala com ele em sonho para voltar para o Egito. Deus fala com ele em sonho para ir até a Galileia. E em todas as ocasiões ele obedece. Em todas as ocasiões. É isso que se espera de um servo de Deus. É isso que se espera de alguém que de fato teme a Deus. É isso que Deus deseja de nós. Quando ouvirmos a mensagem dele, seja por sonho, seja por visões, seja principalmente pelas escrituras, o que temos acesso hoje, temos as escrituras à nossa disposição, como você está ouvindo agora a mensagem das escrituras. Ouça a voz de Deus
essa é uma das principais mensagens que nós extraímos aqui deste capítulo. Então, nós encerramos o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até a próxima mensagem.